Aleluias, glória a Jesus. Nesta feita eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, amado, pela vida do diácono Tony. Deus continue abençoando abundantemente. Aleluias. Amados, nós vemos entre nós, próximo de nós, quanto à carência e à necessidade de nós estarmos orando, de nós estar sempre atento ao que Deus quer que nós façamos. Aleluias. Eu acredito, amados, eu quero acreditar desta forma, que todos os cristãos, ele tem uma visão de céu. Ele tem uma visão sobrenatural. A minha visão não é ficar aqui nesta terra. A minha visão não é sofrer por todo o tempo. Porque quem é que não sofre aqui nesta terra? Então, apresentando, sempre ali a nossa liderança, e eu estava meditando também em nós. Nós também sofremos aqui. Quem é que não sofre? Quem é que não passa por enfermidade? Quem é que não passa por situações adversas? Mas isso não é momento de nós deixar Jesus, deixar a congregação, deixar a palavra do Senhor. Muitos, às vezes, deixam até a esposa deixa o esposo, e porque não suporta mais, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência, humildade. Porque o que Jesus veio trazer para nós, o que Ele veio nos ensinar, é que mesmo nós sofrendo, é que mesmo nós sendo perseguidos, nós possamos entender, dentro da sua palavra, o galardão destas pessoas. Alguém pode até nos desmerecer, desacreditar de nós, falar coisas que às vezes nós não somos ou não façamos, querer crescer em cima de nós. Tem um monte que cresce, né? Por ter algo a mais, ou ser melhor em alguma coisa, né? Mas o importante ele não tem, que é a sensibilidade do Espírito Santo, que é, aleluia, a visão de ser uma pessoa salva, na pessoa bendita de Jesus. Então, o que Jesus veio trazer para nós, foi essas coisas que Ele nos ensinou. Eu estava meditando, quem sabe, aonde Jesus, a cidade a qual Ele mais viveu? Quem lembra? Qual a cidade que Jesus mais viveu, mais o seu reduto? Qual delas? Nazaré. Quem mais? Cafarnaum, olha, quem mais? Betânia. Quem mais? Só? Galileia era já um complexo. Então, amados irmãos, Cafarnaum, Nazaré, Betânia, tem também Jerusalém, tem Samaria, né? Tem Decápolis, Zebulun, Naftali, tem outras, N cidades. Mas, como é que Jesus é conhecido? Jesus de... O que é que se explica? Que ele residiu mais durante a sua vida terrena nesta cidade, chamada Nazaré. Jesus de Nazaré. Então, meus amados irmãos, o que esse nosso Senhor Jesus passou naquela cidade, e em outras que ele passou também,
Não foi fácil. Olha o ponto de alguém chegar a dizer: salvou os outros e não salva a si mesmo. Libertou os outros e não consegue também se libertar. E outros também, não foi fácil para os discípulos. Muitos discípulos tinham enfermidade, muitos discípulos tinham problema, muitos discípulos tinham, levante na vida dele. Mas ele ajudava os outros a ser liberto, curava os outros, levava a palavra, ensinava. Mas ele mesmo, você acha que isso tudo eles não pensavam? Sim, pensavam. Mas para cada um, Jesus tinha um conceito, uma palavra, uma reflexão. Por isto que a igreja é diferenciada. Por isso que eu digo, quem é crente, quem é cristão, se não entender os mistérios de Deus na pessoa bendita de Jesus, aleluia, nos evangelhos e no livro da Revelação, Apocalipse, está difícil, não vai suportar, vai sempre estar deslizando, sempre estar fraco, sempre estar, sem forças para prosseguir. Por quê, amados? Porque não tem momento de oração, porque não tem momento de meditação na palavra do Senhor. Porque um versículo que eu sempre estou em mente, inclusive eu quero até falar com o Orlando Silva depois, é que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome. Quem é esse ninguém? Será que se trata de uma pessoa? Das pessoas? Esse ninguém tem muito a ver com N problemas, N fatores que não quer deixar nós servir a Jesus. Então, vamos meditar, vamos abrir mais os nossos olhos, estamos chegando no final. Eu só vejo as pessoas falarem aí, nos cavaleiros, na guerra, os cavaleiros, está assim, está acontecendo, está chegando, mas muitos estão esquecendo que é Bíblia, é bíblico, e vai acontecer. A igreja vai ser tirada da terra. A igreja vai ser tirada da terra. Aleluias. Então, amados, nós temos que estar prontos. Mas será que eu vou ficar pronto só na igreja? Será que eu vou ficar pronto só em casa? Não. Eu tenho que estar pronto no trabalho. Eu tenho que estar pronto na casa de alguém onde eu estiver. Eu tenho que estar pronto no colégio. Eu tenho que estar pronto no meio dos meus amigos. Na minha vizinhança, onde eu estiver, eu tenho que estar pronto. Guarda o que tem. Aleluias. O que significa guardar? Proteger. Vigiar. Aleluias. Pois a Bíblia fala, já trouxe aqui, não se acende uma candeia, se coloca debaixo da cama de uma candeia. Não. O que é que ela vai clarear ali? Quem é que vai ver? Não vai clarear nada. Mas coloque num veladouro, coloque num lugar de destaque, para ver que ela não vai clarear. Aleluia. Nós sabemos, amados, que Jesus sempre falou nos seus ensinamentos que a jornada ia ser nada fácil.
Marcos, louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 13, o versículo 7 de São Marcos. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos, que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocar. Aleluia. Veja que texto, amado. Vocês já se pegaram a meditar nesse texto? E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele. Aleluias. Oremos aos céus. Soberano Deus, Criador eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui neste momento e reconhecer, meu Pai, que nós somos, Senhor, felizes e bem-aventurados, porque o Senhor, quando falou aos céus, Pai, graça te dou, porque ocultaste essas coisas aos ricos e aos sábios, aos grandes, e a revelasse aos pequeninos. Somos graças, Senhor. Damos graças, Senhor, por tudo, porque nós não temos, Senhor, o saber, porque não é nós que usamos a palavra, é a palavra que nos usa, é o Senhor que se usa de qualquer um que esteja na tua presença, na posição que o Senhor quer, meu Pai, para fazer a tua obra. Então, em o nome de Jesus, nesta noite, nós te agradecemos pela tua rica misericórdia, na certeza e na convicção que o Senhor já nos ouviu. Amém e graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, veja quantos lugares nós falamos aqui no texto. Além deste que vocês falaram dessa cidade, região da Galileia, da Judéia, Tiro e Sidom, aleluia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, tantas pessoas, as grandes multidões estavam, aleluias, sempre ali. Agora eu lhe pergunto, será que estava interessada em saber como funcionava, como era, como viver e como fazer parte do reino? Aleluias.
Será que o intuito daquelas grandes multidões desses vários lugares era este o objetivo? Era chegar mais próximo de Jesus e se identificar com Ele, com os ensinamentos dele, saber de onde era aquele reino que ele tanto falava, de onde vinha aqueles ensinamentos. Aleluia. Olha que quando o crente, o novo convertido, a nova convertida, um jovem, um adolescente, até mesmo um adulto, quando ele chega e dobra os joelhos perante aos céus, se entregando para Jesus, quando ele foca, aleluia, que quer viver uma vida livre de pecado, que quer levar uma vida, aleluia, com Cristo, a visão dele é diferente, a visão dele é outra, a visão dela, aleluia, é uma visão sobrenatural. Não veio aqui apenas buscar oração, não veio aqui apenas uma porta de emprego, não veio aqui para ser curado, não. Eles vieram aqui para ter um encontro, aleluia, para ter uma nova vida, para ter uma nova identidade espiritual na pessoa bendita de Jesus e saber, aleluia, como se, aleluia, faz parte deste reino, como chegar nesta nova cidade, a nova Jerusalém, como é esse negócio de viver para a eternidade, como é esse negócio, aleluia, mesmo sofrendo aqui, mas vai chegar lá, porque lá não vai ter sofrimento, porque lá não vai ter dor, porque lá não vai ter pecado, porque lá não vai ter calúnia, porque lá não vai ter perseguição, porque lá não vai ter levante, porque lá não vai ter tribulação, porque lá não vai ter, aleluia, injúria contra a sua própria vida. É isso que eles querem saber, aleluia. Mas são poucos que permanecem. Ao passar dos anos, aleluia, pode-se contar no dedo quem ficou, quem prevaleceu, quem permaneceu, quem não deixou se elevar, quem não deixou, aleluia, ser capturado. Eu vou dar um exemplo prático aqui. A nossa liderança hoje, Bispo Primaz, ele é de onde, quem sabe? Ele é de onde? De Alagoas. Qual é a cidade? Palmeira. Será que ela não tinha outros nomes? Não tinha uns que estavam passando aí, pelaquela trincheira de difundir ali o evangelho, de tomar para si a responsabilidade? Aleluia. Quantos não tiveram medo de encarar, de enfrentar? Quanto diz, teve oportunidade até, né? Para mim não, eu não consigo não, eu não posso não, eu não sei fazer não, e ainda com um pequeno problema, né? Que ele tem, os irmãos sabem, algum pouco sabe, né? Eu creio, mas não desistiu, não desistiu. Alguém sabe mais ou menos a idade do Bispo Primaz? Já passou dos 90. Olha o privilégio, amado. Aleluias. Quem abraça a causa, de vez em quando ele conta
umas histórias, eu pude ver ele contar, né? E não é fácil não, não foi fácil não. Aleluia. Mas eu quero trazer também aqui esta grande multidão. E retirou-se Jesus com os seus discípulos. Ele não foi só. E retirou-se. Então ele já estava, aleluias, em um lugar, fazendo ali o ID do seu Pai, nosso Deus. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão. Por quê? Porque ele estava ali trabalhando já na obra. Ele estava fazendo coisas maravilhosas, sinais, curando, libertando. Aleluias. Mas chegou o momento de ele se retirar para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Galileia era um território, a Judéia também outro território, moravam N pessoas por ali. Aleluia. Por que seguiram aquela multidão, amado? Porque estava achando bom ver os outros sendo curados. Aleluias. E sabendo que aquilo era verídico, conhecia as pessoas. Está aí andando. Quem fez isso? O Nazareno. Aquele de Nazaré. Está enxergando quem fez isso? Tu não era cego? Aquele de Nazaré, o Nazareno. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor, amados. Então a multidão logo fez notório, aleluias, não só da Judéia, da Galileia, também de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. Aleluia. Qual o intuito dessas pessoas? Qual o intuito? Louvado seja Deus. Era servir a Jesus? Aleluias. Era para se apresentar, era para defender a causa, é para aprender mais dos ensinamentos. Era só para ser curado, só para receber a bênção e se dispersar. E Jesus, sabendo que isso era o que razoava nos seus pensamentos, aleluias, louvado seja Deus. O que é que ele fez? Aleluia. Que é que ele estava ali já de antemão, tendo uma estratégia. Ele disse aos seus discípulos que eles tivessem sempre pronto o quê? Um barquinho junto dele, como se fosse uma porta de escape, como se fosse uma retirada estratégica, como se fosse ali, aleluia, um afastamento da multidão. Por quê?
porque ainda não era o momento. Muita gente, grande multidão, poderia pisoteá-lo, poderia esmagá-lo, e não era o momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, enquanto Jesus procurava, aleluia, está ali com aquele povo, nós sabemos que Jesus também provocava a ira dos líderes religiosos. Sim ou não? Provocava, mesmo sem querer. Saiba que quando você prega o Evangelho, sabe quando você fala do amor de Deus e a misericórdia dEle, e o plano dEle, na pessoa bendita de Jesus, para alguém, o inimigo não gosta. Pessoas que estão em torno de você, talvez escute e não goste do que você está fazendo. Aleluias. Pois não tem o mesmo ensinamento, pois não tem a mesma visão. Jesus provocando a ira dos religiosos, aleluia, sua popularidade crescia e crescia. Uns procuravam por curiosidade e outros para serem curados. Aleluia. Mas o bom mesmo de estar ali, de aprender de Jesus, de procurar fazer como Jesus, aleluia, isso não estava em pauta, isso não estava nos corações, isso não estava, aleluia, dentro dessas pessoas não. Por isso Jesus, ele, olha, prepara ali um barquinho, deixa pronto aí, porque qualquer movimento estranho, falso aqui, eu já despeço. Aleluias. Pois ele sabia dos líderes religiosos que não estavam satisfeitos. Louvado seja Deus. Com a repercussão das curas, dos milagres, então um pouco do ensinamento de Jesus, falando acerca de um reino, o reino diferenciado, o reino que não é deste mundo, que não é desta terra. Aleluias. Amados irmãos, louvado seja Deus. Nós sabemos que, aleluias, alguns buscam uma evidência, aleluias, evidência que pudesse ser usada contra Jesus. Sempre teve, sempre aconteceu, procurando algo para incriminá-lo, procurando algo para... Outro dia, eu estava, não sei se foi aqui, eu vi uma mensagem no meu celular chegar, eu creio que foi aqui, e eu vi que era uma mensagem diferente, e foi uma irmã, ela não congrega aqui, ela falava assim para mim, está ainda no meu celular, Dorival, cuidado, eu sei que o senhor é homem de Deus, mas gosta de fazer a obra do Senhor, mas vigie, mais ainda, muitos têm inveja de você, muitos querendo lhe derrubar, muitos não suportam a sua força, a sua capacidade. E ouvindo aqui, aleluias,
Que intuito essa irmã falou isso? Qual intuito? Ela nem me conhece direito. Mas é uma mulher de Deus. Aleluias. Então veja, e eu guardei para mim, e também não quis saber de fazer pergunta para ela. Estou prosseguindo, estou avançando, como homem. Mas Jesus já sabia o que muitos tinham contra ele. O que muitos queriam fazer com ele, os líderes religiosos. E procuravam evidências para poder apanhá-lo e destruir. Louvado seja o nome santo do Senhor. É assim na vida desses que servem a Jesus com sinceridade. Veja quantos amados procuraram tirar a vida de Daniel, levantando calúnia contra ele, mentindo contra a vida dele, ao ponto de chegar a ser levado ao quê? A cova dos leões, para ser devorado pelos leões. Aleluia. Mas Daniel era o quê? Era crente. Daniel servia ao Senhor. Daniel estava no palácio. Mas nós aprendemos aqui que ele, quando jovem, não, aleluia, não quis, colocou no seu coração para não se contaminar com os manjares do rei. E quem era o rei na época? Nabucodonosor. Ele colocou no seu coração que ele não ia se contaminar, porque ele conhecia a história, ele conhecia qual era o propósito daqueles manjares, para que servia. Aleluias. Sim, estava ali com eles, mas não participava da mesma mesa, do mesmo banquete. E essa sinceridade de Daniel e os seus 3 companheiros lhe rendeu o quê? O escape e o livramento da cova dos leões. Aleluia. E aqueles que levantaram calúnia, procuraram evidência sem existir, mas criaram evidência para que Daniel fosse pego, caíram nas suas próprias ciladas. Então vale a pena servir com sinceridade ou não? Então vale a pena servir com fidelidade ou não ao rei? Aleluia. Por isso, amados irmãos, Jesus, sabendo que passava na mente daqueles líderes religiosos, e ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que eu não o comprimisse, apertasse. Aleluia. Eu vejo agora aquela mulher que só quis tocar para ser limpa. Aleluia. Para ser curada daquele mal. Mas eu já me peguei e perguntando, mas aquela multidão estava tão grande ali, tão grande, que nenhum daqueles que estavam ali estava com fé, nenhum daqueles que estavam ao lado de Jesus, ao redor,
mais para lá, mais para cá, no meio, na direita, na esquerda. Aquela multidão tão grande, nenhuma tinha fé, nenhum daqueles, para que também acontecesse ali o milagre. Precisou aquela mulher sair da sua casa, correndo pelos becos das ruas de Jerusalém, para chegar lá e tocar na orla do mestre, para que ele pudesse dizer: quem me tocou? Aleluia. E alguém fala: mestre, a multidão oprime, vai para lá, vai para cá, joga para lá, e o senhor pergunta quem lhe tocou? Porque foi um toque diferenciado. Não foi um toque só para saber, para ser curado, não. Foi um toque, aleluia, para entender como era aquele negócio ali, aquele ensinamento, para como fazer parte, aleluia. Quando simplesmente tocou na orla, não podia nem chegar perto. O propósito era esse. Olha o tamanho da fé daquela mulher, amados. Se tão somente eu tocar, eu não preciso me aproximar, eu não preciso chegar nele, eu não preciso abraçar, não, eu só quero tocar na orla. Aleluia. Ali tinha muito mais, além de uma cura. Ali estava gritando por socorro, ali estava gritando por liberdade, estava gritando por uma vida diferenciada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora que nós vemos, aleluias, aonde Jesus fala: para que eu não o comprimisse. Porque tinha o quê? Curado a muitos. Por aí você já tira. Já tinha curado a muitos. E esses muitos? Começaram a relatar. Só quis a cura. Aleluia. Só quis a bênção, mas não quis o dono da bênção. Aleluias. E correu a notícia. Por isso, essas grandes multidões desses vários lugares. E só não estavam aquelas pessoas que necessitavam de uma cura, mas também como estavam os líderes religiosos. Aleluia. Outros queriam saber se ele era realmente o quê? O Messias. Porque não acreditavam, amados. Porque muitos não conseguem levar a fé avante, porque muitos não conseguem estar perseverante, porque muitos não conseguem estar na trincheira. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, estou aqui, eu estou com Jesus, porque eu sei que Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, é Ele. Muitos não conseguem permanecer, porque não tem essa visão, mas os que têm permanecem. Mas os que têm ainda os pesares, a dificuldade, as lutas, mas permanece, porque acredita e sabe quem Ele é, e sabe em quem tem crido, e que Ele é justo, fiel e verdadeiro para conosco. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos queriam saber se ele era realmente o Messias, mas a maioria não percebia o que realmente estava acontecendo entre eles. Não estava sabendo. Aleluia. Não é diferente, amados, muitas vezes no meio de nós. Quando nós estamos adorando, cultuando, aleluia, poucos estão ligados, poucos estão, aleluia, sintonizados,
aleluia, poucos estão nesta terra, aleluia, principalmente aonde estamos vivendo, estamos atravessando momento de muita incerteza em cada continente, em cada país. Estão sendo displicentes e não estão atentando para o que está para acontecer. Aleluia. Não é diferente quando nós nos ajuntamos aqui para vir adorar o Rei, para vir tirar um momento com Ele, para vir apresentar a nossa família a Ele, a nossa causa, os nossos irmãos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão lá em coma induzido, aqueles que estão muito distante, passando por um momento difícil, mas não entende ainda o verdadeiro cristianismo. Aleluia, que é salvação, vida eterna, e entrega ao Senhor Jesus. Aleluia. É isso, amados, que acontece. Aleluia. Multidões seguem a Jesus pela mesma variedade de razões. Qual é a principal razão? Qual é a principal razão para eu, para você, para nós servir e seguir a Jesus? Qual é delas? É ficar mais bonitinho? É ficar mais bonzinho? É ficar em evidência, destaque? Aleluia, não é isso não. Jesus tem muito mais para você, Jesus tem muito mais para a sua casa. É bem verdade que não é no nosso tempo, é no tempo dele, mas vamos acreditar e confiar que ele vai entrar com providência. Naquilo que você não pode, naquilo que eu não posso, naquilo que nós não podemos, é Ele que pode, é Ele que vai, aleluia, chegar até você, chegar até os seus e resolver as causas e os problemas impossíveis que você, a qual não pode resolver. Qual a razão de nós servir a Jesus? Qual é a razão? Aleluia, do JJ sair lá de Rio Largo, lá do último conjunto e vir para cá, adorar a Deus, buscar a sua palavra. Qual é a razão de cada um de nós sair do nosso desconforto, aconchego, debaixo de chuva, de lama? Olha que não são todos, são poucos, são minoria, mas a minoria acreditam que Ele faz o impossível, que Ele faz o que eu e você não conseguimos fazer. Aleluia. Multidões seguem a Jesus pelas mesmas variedades de razão, sem saber a qual. E nós? Por que servimos e seguimos a Jesus? Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade. Aleluias. Amados irmãos, que Jesus veja em cada um de nós uma chama acesa, que não venha se apagar. Aleluia. Que Jesus possa ver em nós compromisso com a sua obra, com a sua palavra. Grandes multidões, a qual ele escolher apenas 12 discípulos, N discípulos, mas os discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. E quem eram esses 12? Mesmo às vezes sem entender, mas procurava saber a razão da causa.
Isso é importante. O porquê daquele trabalho, o porquê daquele ensinamento, o porquê daquelas visitas, o porquê daquela travessia. Aleluias. E Jesus, como conhecendo os corações, tinha sim para cada um uma palavra, aleluias, em particular com eles. Amados irmãos, então se você está aqui hoje é porque Jesus lhe escolheu. Então não baixe a sua cabeça. Então não diga que eu não presto. Então não diga que eu não sei. Então não diga que eu não sirvo. Então não diga que eu sou falho. Aleluias. Aonde nós estamos? Isso aqui é um templo, é uma igreja. Aqui não só tem doutor. Aqui não só tem especialista. Não. Aqui tem pecadores, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E é para onde nós, aleluia, acreditamos que virão N pessoas com problemas e dificuldade, para que nós possamos também saber tratá-la e acolher. É isso que Jesus quer de nós. Veja, amado, Judeia, Galiléia, Jerusalém, da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidão, grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Aleluia. Você adora ele pelo que ele é ou pelo que ele faz? Nós adoramos a ele pelo que ele faz ou pelo que ele é? Aleluia. Certa vez alguém falou, quem foi esse alguém? Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Então, conheça mais o seu Salvador. Busque mais o seu Senhor e Mestre. Aleluias. Não se preocupe se chega um, não se preocupe se chega outro. Ninguém vai tomar o seu lugar. Ninguém. Ele mesmo falou, só se você quiser. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se você guardar, está vigilante, está policiando ali, está no seu lugar, não dá o seu lugar direito a ninguém, é ficar na brecha. Aleluias. Então que Deus venha nos abençoar abundantemente. Que Deus venha, amados irmãos, cada dia continuar nos moldando e nós acreditar, aleluia, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que vem habitar a igreja, aleluia, levar um povo zeloso, separado e de boas obras. Amém? Então que Deus continue abençoando a cada um na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Louva a Deus pela vida daqueles que estão aqui. Aleluias. E que reconhecem, amado, que nós precisamos estar buscando aos céus. Aleluias. Que Ele tem coisas grandes para você. Não pare, não desista. Aleluia. Que o seu galardão está com Ele. Amém?
Então vamos ficar de pé, agradecer aos servos. Amém. Com os pedidos de oração. Então vamos orar, apresentar os nossos irmãos. Vamos orar nessa feita com o cantor Orlando Silva. Não vi ele falar hoje, Jesus quer ouvir ainda. Não. Mais uma vez, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, neste momento, damos-te graça. Te agradecemos, meu Deus querido, pela tua palavra, meu Deus querido. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, estamos indo para os nossos lares. Meu Deus querido, precisamos, Senhor amado, da tua proteção, da tua misericórdia, meu Deus. Meu Deus querido, nós apresentamos os teus servos que estão, meu Deus querido, precisando de ti, Senhor. Precisando de um milagre, meu Deus amado.